José Afonso nasceu a 2 de agosto de 1929, faleceu a 23 de fevereiro de 1987, faz agora 30 anos. Tinha 57 anos. 30 anos depois, um amigo e colega de profissão, José Jorge Letria, acaba de editar Zeca Afonso, justamente O que faz falta. Bem-vindo, José Jorge, à RDP Internacional. O que é que faz falta, sobretudo às novas gerações, saber, conhecer de José Afonso? Em primeiro lugar, como é evidente, a obra, porque aquilo que ele nos deixa de mais substancial, mais representativo, mais simbólico e com maior poder de influência nas nossas vidas, nos nossos valores, é de facto a obra. Portanto, é preciso hoje, sempre e para o futuro, obviamente, assegurar o acesso à obra a edições que sejam acessíveis, de grande qualidade e que sejam enquadradas também historicamente com a época em que ele viveu. Por outro lado, o que é que nos faz falta do Zeca? Fazem-nos falta os valores que ele corporizou. O Zeca era um homem do rigor, da dedicação, da solidariedade, da identificação com os valores fundamentais do povo, do sentido amplo, desde a cultura popular... E não apenas do 25 de Abril, porque isso, porque isso é muito redutor. Sabe que eu, em relação ao José Afonso, tenho uma ideia que é esta. Não podemos reduzi-lo apenas à música e aos poemas, é preciso concentrar esta imagem, esta recordação no homem, na totalidade que é o homem, no seu sentido, na forma como ele se dedicava, se empenhava, etc. Mas depois todo o comportamento, e ele tem um comportamento de grande independência, de grande soberania em relação aos valores e tudo isso. Portanto, eu penso que é isto numa sociedade muito marcada pelo esquecimento, pela deturpação de valores fundamentais do nosso relacionamento com a história, com a vida, com o mundo. Eu acho que é isso que nos faz falta e o Zeca Afonso faz-nos muita falta por essas razões. Hoje em dia é difícil, Zé Jorge, reeditar a sua obra, porque, tanto quanto me parece, a editora para a qual ele gravou a maior parte dos discos fundamentais da carreira faliu. E hoje em dia, até a própria família e a Sociedade Portuguesa de Autores, de que o Zé Jorge é presidente, tem dificuldade em fazer reviver, digamos, com qualidade superior, esses valores e essas músicas. Sem dúvida, e portanto esta desejada acessibilidade à obra está comprometida porque o facto de José Afonso ter tido um percurso que passou pela Orfeu antes do 25 de Abril e pela Sassetti, que permitiu gravar um disco fundamental como aquele que tem o Grande Vila Morena, e depois pela Moviplay, faz com que neste momento, não estando acessível o editor que suponho que está no Brasil, tanto quanto sei é por aí que estará, não permite, mesmo com a intervenção do Poder Judicial, garantir que a acessibilidade da família e de outras entidades à obra, para que ela seja reeditada, seja assegurada. Portanto, isto é um drama. Portanto, eu falou e muito bem, eu agradeço essa referência à Sociedade Portuguesa de Autores, porque a Sociedade Portuguesa de Autores não tem a obrigação de editar as obras dos seus cooperadores. O José Afonso foi um ativo e representativo cooperador da SPA. Não temos essa obrigação, mas temos a obrigação moral, institucional e legal de defender os direitos dos autores. Nesse sentido, temos-nos empenhado no sentido de garantir que a obra será reeditada, e eu devo dizer que em conversas que no último ano tive com o Ministro da Cultura, primeiro João Soares e agora o Luís Filipe Castro Mendes, tentei garantir que haveria um empenhamento do Ministério da Cultura no sentido não só de resolver esta situação, mas depois de viabilizar uma edição global da obra do José Afonso, que é essencial não só para as gerações como a minha, conviveram com ele, partilharam com ele os palcos, os estúdios e andaram também nos combates pela democracia e pela liberdade, mas também garantir que as novas gerações sabem quem foi José Afonso, não apenas de nome, e de uma canção que passa esporadicamente na rádio. Uma vez por ano? Uma vez por ano, exatamente. Quando se comemora a morte, ou se assinala 25 de Abril, já sabemos que aí temos Zeca de uma forma recorrente, mas é preciso ter acesso à obra. Por exemplo, como nós estamos a comunicar para o resto do mundo com os portugueses que estão espalhados pelo mundo, eu devo dizer que agora menos, portanto eu saio muito para o estrangeiro, tenho a responsabilidade das relações internacionais da Sociedade Portuguesa de Autores e sou, para além disso, presidente do Comitê Europeu de Sociedades dos Autores, mas quando tenho contacto com portugueses que vivem nas comunidades internacionais que também representam Portugal, a sua memória e a sua cultura, um dos dramas que é que as pessoas não encontram os discos do José Afonso ou do Paredes, também com dificuldade, mas sobretudo do José Afonso, não encontram. Mas há muitos discos dele que foram editados em CD. Não chega? Não chega, porque as informações que tenho tido nos últimos meses, no último ano e meio, é que está difícil de encontrar, porque, como sabemos hoje, a indústria musical também teve um afundamento muito, muito significativo nos últimos tempos. Sobretudo graças à internet. À internet, exatamente. Esse é um drama que terá de ser ultrapassado e enfrentado com objetividade e serenidade, sem os dramatismos normalmente as coisas envolvem, mas há muita gente que vivia só da música e vive da música e neste momento tem o seu mercado altamente comprometido. Agora, o problema
é que não há realmente edições acessíveis, até porque, como sabemos, o mercado discográfico foi profundamente alterado e transformado e hoje são poucos os circuitos em que o disco, tal como nós o conhecíamos sob a forma de CD e DVD, está acessível. Portanto, é preciso ultrapassar esta situação e a pressão institucional que a Sociedade Portuguesa de Autores faz pode contribuir para que a situação se resolva e se clarifique. Dentro e fora das fronteiras portuguesas, na sua opinião, qual é a memória que as gerações, digamos, com 40 anos para trás, têm do Zeca? Infelizmente, eu tenho um filho que vai fazer 41 anos e outro que tem 43. Portanto, é uma geração que também, por razões do convívio familiar... Mas esses são exceções à regra. Pois são exceções, por isso eu digo que são exceções, no sentido em que um deles ainda o conheceu e conviveram e tudo isso. Mas, em geral, quem está nesta idade e um pouco mais para trás, ou um pouco mais para a frente, sobretudo, não conhece. O que sabe são aquelas sínteses simples e rápidas que associam um nome a um facto, e o nome do José Afonso está associado ao 25 de Abril. Quando se fala do José Afonso, é o 25 de Abril, ao Grande La Vila Morena, e pouco mais se sabe. Quando houve aquela movimentação social e política em relação ao governo anterior, e muita gente veio para a rua movimentar-se e manifestar-se, cantava-se o Grande La Vila Morena e as pessoas voltaram a saber a letra... Até na Assembleia da República. Até na Assembleia da República, e portanto voltou a ser a canção simbólica que sempre foi da luta pela justiça social, pela solidariedade, pela liberdade, pela democracia. De qualquer maneira, perguntem muito bem, eu acho que a geração que hoje tem 15, 16, 20 anos, 25 anos, sabe muito pouco do José Afonso, saberá um pouco mais se politicamente e socialmente estiver enquadrada, digamos, numa linha que conduza a esta referência, a esta voz e a este som. E tem muito a ver com as relações familiares. Com certeza, as relações familiares e escolares são fundamentais. Agora, o Zeca tinha uma voz fantástica, tinha uma voz lindíssima, como sabemos, aquela voz... Ele não tinha uma voz potente, mas tinha uma voz lindíssima, com um vibrato extraordinário. Era um fantástico melodista, era um poeta inspiradíssimo. Para quem tenha dúvidas sobre a qualidade da poesia dele, eu sugiro que as pessoas ouçam uma canção notável que ele compôs sem viola na prisão de Caxias, quando esteve preso em 1973, maio e junho de 73, chamada... Era o Redondo Vocábulo, em que se vê realmente a qualidade poética dele, muito ligada, aliás, até à corrente surrealista e tudo. Portanto, era um poeta, um cantor e um músico excepcional, um músico no qual convergiram todas as tendências e gostos e expectativas e curiosidades que o levaram a conhecer bem a música tradicional portuguesa, mas também a música africana, a África, com a qual ele tinha uma relação muito forte, sobretudo com Moçambique. Sobretudo com Moçambique. Aliás, Zé Jorge, fala-se muito pouco da visita, da passagem dele por Moçambique, e enquanto professor de filosofia. Porquê essa obscuridade na parte da vida dele? Eu acho que isso tem a ver com dois factos e fenómenos muito complicados para a vida portuguesa e para a vida de Zeca Afonso em particular. Ele regressa em 67, antes disso está em Moçambique. Ele em Moçambique penso que é feliz até do ponto de vista afetivo, na relação com a Zélia Afonso, a sua segunda mulher. Ele colabora com teatro, portanto, é um homem que faz música para teatro. Que é outra das suas grandes paixões. Outra das suas grandes paixões, portanto, faz música para teatro, era um homem muito apaixonado pelo palco. Ele era um homem que comunicava muito bem a partir do palco, mas tinha com o palco uma relação ao mesmo tempo de distância, de distração e de curiosidade. Mas o Zeca, quando regressa em 67, e é precisamente quando eu o conheço, e depois atuo pela primeira vez com ele em 1968 na Faculdade de Direito, onde eu era aluno, e ele vai lá, e eu lembro-me da comoção e emoção que foi para todos nós ver aparecer o Zeca com um capote alentejano e uma boina na cabeça, e portanto cantar com ele foi o princípio depois de uma colaboração que se manteve durante anos e que me permitiu andar milhares de quilómetros em Portugal, quando não havia as autoestradas que há hoje, infelizmente hoje boas, mas com pouca circulação. Mas havia espetáculos, também atuámos muito em Espanha, na Galiza, nas Astúrias, para a população operária, das Minas, etc. Tivemos uma relação muito boa em Madrid, também em Barcelona. Agora, porque é que se fala pouco do Zeca professor, sendo que o ensino foi central na vida dele, não só do ponto de vista financeiro, para equilibrar a família, portanto tinha uma casa com mulher e dois filhos de segundo casamento, e portanto ele, quando regressa, é proibido de ensinar e, portanto, ostensivamente e compulsivamente ele é afastado do ensino. Mas ele gostava de ensinar, era um assunto que ele falava pouco, porque o torturava e
e o traumatizava, mas ele gostava muito de ensinar e, sobretudo, gostava muito do convívio e da proximidade humana que havia com os alunos e com outras gerações, porque ele aprendia ouvindo e conversando de uma maneira informal, aberta, não rígida. Desculpa, só interromper. Com certeza. Porquê que ele não permaneceu em Moçambique? Qual foi a necessidade que ele teve em 67 de voltar para a então metrópole, como se chamava? Pois, isto tem a ver com os constrangimentos também da natureza familiar. Portanto, ele tinha 2 filhos do primeiro casamento. A Lena, portanto, a filha, portanto, a Lena e o Zé, que entretanto faleceu há pouco tempo, vítima de uma doença que o atormentou nos últimos anos de vida. Mas havia também constrangimentos de natureza familiar e, portanto, ele acreditou que, instalando-se em Setúbal, nessa altura poderia voltar ao ensino e ter a sua atividade. Agora, ele ficou sempre com a fortíssima nostalgia de África. Da África, conheceu em Angola, quando o pai, que era juiz, ali teve uma responsabilidade de círculo judicial. Gostava muito da África em geral e eu penso que a música africana, tanto em Moçambique como em Angola, se calhar mais em Moçambique e em Angola, vai marcar o gosto dele, a sensibilidade dele e a relação dele com a expressão musical. Aliás, ritmicamente, o Zeca é muito mais marcado pela música que ouviu e assimilou em África do que por aquela que ouvia e com a qual comunicava em Portugal. Vamos ouvir exatamente lá na Chipangara. Muito bem. Vai nascer menino, dentro da palhota tem o seu destino, dentro da palhota tem o seu destino. Lá na Chipangara fica muito bem, deitado na esteira ao lado da mãe, deitado na esteira ao lado da mãe. Para o fim do ano, se morrer de fome, tapa-se com pano. Se morrer de fome, tapa-se com pano. Se tiver já corpo, rega-se com vinho. Se não cair morto, chama-se menino. Se não cair morto, chama-se menino. Corta-se a navalha, tira-se uma tripa, faz-se uma mortalha. Tira-se uma tripa, faz-se uma mortalha. Negrinho de raça sempre desconfia. Se um musungu passa, diz muito bom dia. Se um musungu passa, diz muito bom dia. Quando for com fome e já pedir pão, dá-se uma lambada, vai comer a mão. Dá-se uma lambada, vai comer a mão. Mais uma patada, vai ter morecão. Dá-se-lhe porrada porque é madrião. Dá-se-lhe porrada porque é madrião. Lá para o fim do ano, quando já é moço, guarda-se o tutano, fica pelioso. Guarda-se o tutano, fica pelioso. Quando já for homem, tira-se o retrato. Come na cozinha, chama-se mainato. Come na cozinha, chama-se mainato. De vida vai para o contrato. No fundo da mina fica mais barato. No fundo da mina fica mais barato. Quando já for velho chama-se tratante. Dá-se-lhe aguardente e morre num instante. Dá-se-lhe aguardente e morre num instante. Lá na Chipangara com José Afonso. Chipangara, para quem não sabe, é um bairro da cidade da Beira, em Moçambique, a segunda mais importante do país. E, de facto, que tipo de músicas eram estas, Zé Jorge? Ele tinha sempre um pequenino coro, um pipipi, a acompanhar as suas canções. Sabe que esta escolha é muito interessante e oportuna, em primeiro lugar, pela ligação que há geográfica com esta memória pessoal forte do Zeca Afonso. Pois esta canção é muito interessante por várias razões também. Em primeiro lugar, porque tem um ritmo
que ele vai beber em África e que depois está presente em grande parte do repertório dele. Por outro lado, é uma canção que, não tendo, digamos, conclusões políticas ou morais, é um retrato da época que traça o retrato da miséria, da subalternidade. É absolutamente política esta canção. Absolutamente política, é uma canção totalmente política, traça o retrato da pobreza, da subalternidade, do sofrimento das pessoas que viviam nessa altura, e até numa época em que se volta a falar neste quadro populista que hoje afeta a Europa, os Estados Unidos, etc., em tendências racistas, é bom ouvir o Zeca para se perceber como ele convivia de igual para igual com esta gente e não havia barreiras nem étnicas nem culturais que o afastassem, porque ele pertencia a este mundo e gostava de se sentir irmão desta gente. Aliás, o Menino do Bairro Negro, que é uma canção que ele faz logo no início, da altura dos vampiros, em 1963, é uma canção também de proximidade e de amor a esta gente com a qual ele quer partilhar um destino de democracia e de liberdade. Mas antes ele tinha começado sobretudo em Coimbra, com as baladas de Coimbra. Começa em Coimbra, Quando é exatamente. que ele muda para a parte política? Sabe que ele primeiro muda esteticamente. Eu acho que Quando é que se dá? A transição, quando é que se dá? Eu acho que a transição política se vai dar como resultado da acumulação de muitas memórias, recordações que ele teve, mas ele tem uma participação tão ativa quanto podia ser na altura, em 1958, na campanha do Delgado, quando o Delgado se candidata à presidência da República, eleição que lhe é literalmente roubada pelo Estado Novo. O Zeca acompanhou, esteve presente, sofreu pelo Delgado e, portanto, eu acho que 58 é o momento da grande viragem política e a noção que ele tem de que é preciso fazer mais, também cantando por um combate que, no fundo, era o seu e de uma vida. O Zeca, em Coimbra, ele ideologicamente é um homem que vai caminhando próximo do Partido Comunista sem nunca se ter filiado, ele nunca se filiou no PCP, era um homem de esquerda, da esquerda popular, que acreditava que não se faziam concertos em espetáculos, faziam sessões no sentido da agitação, da mobilização. Portanto, eu penso que ele chega a esta tomada de posição que vai marcar a sua vida como resultado daquilo que viu, sofreu, também daquilo que era a pressão moral que o regime exercia sobre homens como ele, que o constrangiam, que o limitavam, que lhe davam muitas dificuldades de natureza social, financeira, etc., e que o obrigam depois a ir para o Algarve, onde ele vai ser professor, e vive com dificuldades, tem filhos para sustentar, tem uma vida difícil, ele jogava bem à bola, foi revisor de imprensa, foi um pouco tudo o que havia para ser, mas essencialmente era um homem que combatia a ditadura e queria que houvesse liberdade e democracia em Portugal. As suas canções vão servir isto e, aliás, respondendo mais concretamente à pergunta que me fez, como é que se dá a viragem vai-se dar na própria estética musical dele. Ele é um homem do Fado de Coimbra, é um grande cantor do Fado de Coimbra, a par de outros, como Luís Góis e outros contemporâneos dele. Luís Góis também já desaparecido, infelizmente, que era uma pessoa de uma grande generosidade, grande amigo dele, viviam, aliás, andaram no mesmo liceu em Coimbra e tudo isso. O Góis conheceu muito bem, mas ele vai perceber que não tem condições para continuar esta caminhada cantando o Fado de Coimbra. E é assim que ele, depois da Balada do Outono, se vai encaminhando num outro sentido, vai largar a guitarra portuguesa e, quando grava Os Vampiros e o Menino do Bairro Negro, em 1963, numa rádio local daquela época, portanto com grandes limitações técnicas, tecnológicas, etc., ele já abre um caminho e não há dúvida que Os Vampiros é realmente a canção da viragem na primeira metade dos anos 60, Portugal na guerra em África, e portanto aquela canção é uma canção que caracteriza os inimigos sociais, políticos, económicos, empresariais, que ele define muito bem naquela canção, e a partir daí a viragem dá-se. Ele, no final da vida, portanto já na altura em que faz o espetáculo no Coliseu dos Recreios, em 1983, já está diminuído fisicamente, mas ele há uma tendência que tem neste seu último tempo de vida de poder reaproximar-se do fado. Ele, aliás, tenta cantar um fado do seu repertório inicial e está profundamente comovido, porque o reencontro com o fado é o reencontro com Coimbra, coisa que nunca se deu verdadeiramente na sua vida. E ele, reencontrando o fado reencontra também a memória da sua própria juventude. Eu acho que Coimbra ainda não resolveu bem o assunto de José Afonso, nem resolveu bem o assunto de Carlos Paredes. Mas está o quê? Estou no limbo? Sabe, eu não percebo bem o que se passa. Eu acho que o Zeca, quando corta com o fado e se afasta do fado, mas não se afasta da memória cultural de Coimbra, há uma Coimbra mais conservadora esteticamente. Não perdoa? Que não perdoa.
diz que perdoa e que esquece e que reabilita, e diz que o Zeca Afonso é um valor essencial da sua história e da sua memória, mas eu acho que na prática isto nunca foi bem resolvido, nem pela autarquia, nem pela elite intelectual de Coimbra. Então terão perdido uma oportunidade agora nos 30 anos da morte de reabilitar essa parte. Era um momento, eu aliás cheguei a falar disto com várias pessoas, em sessões que lá fiz, para evocar o Zeca e o Carlos Paredes, de quem também fui muito amigo, e aquilo que eu sinto é que se perdeu esta oportunidade. Este teria sido o momento ideal, os 30 anos, para se inaugurar uma estátua dele num local central e de referência de Coimbra. Isto não foi feito. Espero que venha a ser feito nos 40 anos ou nos 50, mesmo que nós não estejamos cá para ver. De qualquer maneira, esta memória tem que ser celebrada e tem que ser honrada, como aliás a do Paredes. O Zeca não era de Coimbra, era de Aveiro, mas o Paredes era de Coimbra, é um homem de Coimbra, e também com o Paredes esta questão ainda não foi resolvida. E, portanto, quando as cidades não abdicam, mas esquecem a sua memória, esquecem também o presente e o futuro. Portanto, eu acho que Coimbra, que tem a qualidade e a importância que tem na vida cultural e na vida social portuguesa, deve resolver esta situação para que a memória do Zeca também fique ligada a Coimbra, do mesmo modo que a Setúbal e do mesmo modo que a Grândola e outros locais, mas o Zeca realmente tem uma vida marcada por Coimbra com a sua ligação. Porquê é que e o Zé Jorge já disse e já sublinhou, porquê é que o Zeca Afonso nunca foi militante ativo com o cartão do Partido Comunista Português, embora tenha colaborado N vezes, quer nas festas do Avante, quer nos comícios promovidos pelo partido? O Zeca participou em muitas iniciativas do Partido Comunista, antes e depois do 25 de Abril. Eu, antes do 25 de Abril, recordo-me bem dessa ligação, que nos ligou fortemente, sobretudo na margem sul, às atividades de dinamização associativa, etc., dinamização escolar e até sindical, que eram lideradas pelo Partido Comunista, mas também, depois do 25 de Abril, de iniciativas da Luar, ou próximas da Luar, até próximas do PRP-BR, portanto, da fase de Isabel do Carmo, e depois da proximidade do hotel. Mas o Zeca não se filia no Partido Comunista, em primeiro lugar, por razões que têm a ver com a sua concepção ideológica do que é intervir, do que é combater, do que é mobilizar as pessoas. Ele achava que essa mobilização poderia ser feita de outra maneira e estruturada e organizada de outra maneira. De qualquer maneira, ideologicamente, ele esteve, sobretudo, no plano da intervenção autárquica, é tudo muito próximo do Partido Comunista, e não se filia também porque o Zeca tinha uma componente libertária, um pouco anarquizante, que fazia com que ele não se integrasse bem numa estrutura rígida, uma estrutura hierárquica, como muitas vezes estas forças da intervenção política mais tradicional e mais combativa têm. Portanto, o Zeca não seria um homem de reuniões. Eu estou a falar de uma realidade que eu conheci bem, porque fui durante muito tempo uma pessoa ligada à organização. Portanto, o Zeca não era a pessoa para estar em reuniões de 3, 4 horas sentado. Isso era demais para ele? Era, e sobretudo, era demais para ele, porque não era o estilo dele, não era a estética política dele, não era o combate dele e não era a prioridade revolucionária dele. Mas o PCP alguma vez lhe perdoou, digamos assim, o facto de ele nunca ter sido ativo e oficialmente militante? Eu penso que sim. Aliás, eu penso que essa situação foi resolvida no momento em que o Zeca Afonso foi à festa do Avante, depois de ter estado muito tempo sem lá ir, devido exatamente a esta situação complexa e difícil de resolver, e que fez com que o Zeca não fosse aceito da festa do Avante porque se achava que ele era um perigoso esquerdista. Não é? O Zeca, no As fundo, voltas que a vida dá. Exatamente, o Zeca tinha uma posição que o aproximava da Isabel do Carmo, do hotel, etc. E, portanto, o Zeca não era visto como um elemento que estruturalmente estivesse próximo do Partido Comunista. Mas o Zeca teve um êxito enorme da festa do Avante, eu recordo-me disso, até porque me bati muito para que ele ali atuasse e tivesse o êxito merecido e que lhe era muito devido. Mas eu penso que a situação de Zeca Afonso com o Partido Comunista ficou em grande parte resolvida nessa situação e também devido à intervenção do... Em que ano é que isso foi? Isto foi em 1984. 3 anos antes da sua morte. Exatamente, 3 anos antes da morte. Já ele tinha sinais muito evidentes da doença, que o iria vitimar. E, portanto, é um processo complexo, porque passou muito tempo até que ele fosse à festa, mas ainda à festa, naturalmente, que entrou naquele imaginário, embora nunca se tenha aproximado mais do que isto do Partido Comunista, tirando os combates que travava pelas questões autárquicas, etc., porque ele aí era muito pragmático, muito objetivo, muito sincero, muito franco, e tinha o coração completamente com o Abril e com a memória do 25 de Abril, e também contra o 25 de Novembro, que ele sabia que tinha sido uma profunda contrariedade para quem fazia este caminho em nome dos valores do 25 de Abril. Em 1975. Depois do 25 de Abril, Zé Jorge, já alguma força partidária se tentou apropriar da sua obra e da sua figura? Não. A única força que tinha condições objetivas, condições culturais, condições políticas para o fazer
até nos carros de som das campanhas eleitorais e até nos comícios, utilizando como som de referência, como banda sonora, a música dele foi de facto o Partido Comunista, que era quem estava mais em condições de fazer. O Partido Socialista não o fazia. Eventualmente a Luar, que não promovia comícios, também terá aproveitado a música, mas eu penso que a proximidade maior do ponto de vista estético e ideológico era com o Partido Comunista e com, digamos, um modelo cultural com o qual o Partido Comunista se identificava. E o Zeca tinha uma visão muito aberta desta matéria. Achava que a música dele pertencia ao povo, pertencia à memória da Revolução, portanto, que eu usasse. Eu não tinha este constrangimento, agora não podem usar a música porque eu não deixo. Agora não há dúvida que o Grândola, sobretudo o Grândola, como ainda vimos nestes últimos 4, 5 anos, antes da entrada em funções do novo governo, o Grândola transformou-se realmente no hino e no novo hino da revolta popular em Portugal, contra condições que constrangiam hoje o povo, os jovens, os trabalhadores, etc. E, portanto, o Grândola é recuperado e renasce como canção. Eu devo dizer, isto é um pequeno apontamento, é um episódio rápido, eu fui convidado há uns 3 anos, sim, 3 anos, para ir à Universidade de Palma de Maiorca, a Universidade das Baleares, numa ação organizada por um grande professor de literatura, o professor Perfecto Quadrado, que tem um nome inesquecível, um grande conhecedor da literatura portuguesa e, sobretudo, do surrealismo, aliás, da produção surrealista. Aliás, ele é um grande especialista em Mário Cesarino de Vasconcelos. E eu participei numa ação cultural por mais de uma centena de pessoas na Universidade das Baleares e recordo-me que, quando a sessão terminou, as pessoas fizeram muitas perguntas sobre Portugal, sobre Espanha, sobre o desemprego em Espanha, o desemprego em Portugal, e no final quiseram cantar o Grândola. Eu estava ali para participar como escritor e dizer coisas sobre a situação cultural, política e social portuguesa, e a verdade é que as pessoas cantaram o Grândola e sabiam a letra. Quer dizer, eu também sabia a letra. Jorge acompanhou? Sim, e comovido, porque não estava à espera de ver catalães ali a cantarem o Grândola naquilo que é um ato de celebração que acontece ainda hoje na Galiza, onde o Zeca, a obra dele e o Grândola são conhecidos da primeira à última palavra, mas, portanto, o Zeca está presente numa memória coletiva portuguesa, espanhola e vários pontos de Espanha, mais do que está hoje em Portugal, infelizmente para nós e para ele, porque ele faz muita falta, sobretudo quando está presente. Para o Zeca, a Revolução morreu no dia 25 de novembro de 1975, 12 anos antes da sua morte. Eu acho Física. que não morreu só para ele, morreu para muitos de nós, como é evidente. O 25 de novembro foi feito exatamente contra isso. Foi feito contra um excesso, contra o modo... Que hoje é admitido. Exatamente, que hoje é admitido, é reconhecido, cometeram-se erros, houve excessos, mas ele sabia que o 25 de novembro tinha sido um nó no meio desta longa caminhada, um nó em que se ia tropeçar durante muito tempo. E ele sabia que aquilo que eram basicamente as conquistas populares em que ele acreditava que tinham ficado comprometidas com o 25 de novembro, embora muita coisa positiva se tenha passado depois, apesar da morte da reforma agrária e tudo isto em que ele acreditava, ele sabia que o essencial deste projeto e deste processo tinha terminado com o 25 de novembro. Daí que isto se vai aproximar depois na caminhada final. Este é um período em que ele atua muito no estrangeiro. Ele vai atuar à Holanda, acompanhado por Júlio Pereira e por outros excelentes músicos. Ele volta a gravar. Agora, devo dizer, com muita objetividade e amizade e admiração que sempre tive por ele, que a grande qualidade musical e poética do Zeca é atingida sobretudo antes do 25 de Abril e não depois do 25 de Abril. Nós temos um Zeca Afonso diferente depois de 75? Uma segunda vida do Zeca Afonso? Penso que sim. Penso que musicalmente, esteticamente, não digo politicamente, porque ele politicamente, de uma forma coerente, seguiu esse caminho comprometido que eram os valores em que acreditava e que o tinham moldado para o combate que ele travou. Mas eu penso que o Zeca do pós-25 de novembro é um Zeca mais imediatista, menos elaborado na construção musical, e se ouvirmos as canções dele em 1970, 71, 72, até as dos anos 60, vamos encontrar um Zeca mais luminoso, mais, não digo mais inspirado, porque inspirado ele esteve sempre, mas mais orientado com a canção num sentido tão justo que fez dele um dos maiores cantores de textos, dos maiores cantores políticos e dos cantores de intervenção de toda a história da música popular no mundo. Nós não encontramos em Espanha, nem em França, tirando os casos óbvios do Brassens ou do Jacques Brel belga integrado na cultura e na vida francesa, nós não encontramos ninguém que tenha a dimensão única e absoluta do Zeca como compositor, poeta e cantor. Porque o Zeca, além de ser um grande compositor e poeta, é um excepcional intérprete,
com uma voz única que mais ninguém teve nem pode ter, porque são coisas irrepetíveis e o Zeca, que nos faz falta, é nesse sentido absolutamente irrepetível. E de facto eu conheço bem as experiências da canção política na América Latina, com o Daniel Vignetti e em Espanha, com o Paco Ibem e tudo isso. A verdade é que com grandes experiências, grandes vozes e grandes obras, ninguém se aproxima, se é que há alguma coisa imitável nestes processos de excelência que o Zeca atingiu e que faz dele um nome absolutamente ímpar e inigualável da música portuguesa de todas as épocas. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de Lagos, vou fazer-te uma cantiga da milhar que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Tu trabalhas todo o ano na lata, deixam-te mudo, chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinha valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada ofrenda ao mal passado, mas nada ofrenda ao presente se só ele é o enganado. Horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de 1000 aparas, deixas tudo à de pendura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas, mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada. Os Índios da Meia Praia, mais um dos temas imortais da carreira, e na voz de Zeca Afonso, que tinha, Sr. Jorge Letria, a vantagem de escrever para ele. Exatamente, ele escrevia para ele, muito mais do que para os outros, e escrevia para ele com o sentido muito exato desta responsabilidade e deste dever. Ele, aliás, vê-se na construção destas letras que têm só uma aparente simplicidade, portanto ele construía muito bem esta rima, esta métrica, mas ele sabia muito bem que eram canções que ele próprio tinha que cantar e, portanto, ele não tinha a preocupação de compor para outros, compunha para ele, à medida da extensão e da tessitura da sua voz. E ele não sabia música. Não sabia música. O Zeca não só não sabia música, como sabia mal os acordes com que se acompanhava. Essa é uma faceta que eu conhecia bem. Ele, então conte-nos um episódio, partilhe connosco. Sim, o Zeca, quando chegava ao palco, tinha a presença mais informal que havia no palco, porque o Zeca no palco nunca estava sentado nem quieto. Andava numa mobilidade permanente, com as mãos nos bolsos e trauteando para um lado e para o outro, o que não só o desconcentrava daquilo que era essencial, como
às vezes nos distraía, não é? E, portanto, o Zeca estava ali, aparecia, quando lhe apetecia, quando o refrão o solicitava, ele lá vinha e cantava connosco e fazia segundas e terceiras vozes, e muito bem, sempre com grande talento, sempre com grande intuição, mas o Zeca era um distraído no palco, era um presente ausente. E lá vinha com as mãos nos bolsos, tinha, aliás, esta informalidade que até vinha de uma certa maneira de cantar o fado, só que ele no fado era mais formal e mais disciplinado, mas, portanto, tinha esta indisciplina, e o Zeca era um homem atento e distraído. Era um distraído atento. E eu recordo-me que uma vez, quando estávamos em Madrid a gravar o Eu Vou Ser Como a Toupeira, de que eu fui, em que fui um dos participantes, ele queria ir ao cinema, queria ver um filme. À noite entrávamos no cinema, havia duas salas ao lado uma da outra. O Zeca entrou e, quando saiu, suponho que para vir à casa de banho, entrou da outra sala e viu a segunda metade do outro filme. Portanto, o Zeca tinha esta distração, mas era um homem combativo, alegre, empenhado, distraído, mas tinha, ao mesmo tempo, uma irreverência que fazia dele uma pessoa fascinante. O Zeca não tinha nenhum sentido hierárquico, não se sentia líder ou chefe de nenhum grupo, de nenhum movimento. Ele era igual a nós e até ficava incomodado se alguém queria hierarquizar esta relação. Eu tive uma relação musical muito boa com ele, uma relação pessoal fortíssima, uma relação de fraternidade, de amizade. E o que eu penso hoje, ouvindo a obra dele e pensando na figura dele e na caminhada dele e sobretudo na obra dele, é que eu penso que reinventar editorialmente a obra do Zeca é um dever nacional. Não é só um dever artístico e cultural, é um dever nacional. Que não tem a ver com ideologias, com o posicionamento político do Zeca, com o que o Zeca foi até à sua morte em 23 de fevereiro de 1987. É um dever nacional porque é o dever que nos leva a preservar uma peça fundamental da nossa vida cultural, da nossa vida também política, partilhada. E nesse sentido, acho que, na medida exata das possibilidades do poder político, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado, mesmo com poucos meios materiais, poderia também empenhar-se nesta ação, sabendo que tem o apoio da família, que obviamente preserva os seus direitos e a obra do Zeca, e também o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, que tem esse empenho e essa combatividade por todas as razões que se compreendem e que nos fizeram apresentar algumas vezes ao longo dos anos uma exposição sobre o Zeca, com muito gosto, porque o Zeca foi um de nós e foi, neste domínio, seguramente o melhor de todos nós. Zeca Afonso, o que faz falta uma memória plural, digo eu, e acrescento, de um homem singular, é o livro que nos trouxe hoje à conversa com o José Jorge Letria. Muito rapidamente, José Jorge, esta obra está dividida em duas partes, tem um perfil e uns testemunhos, não é? Foram feitos testemunhos ou foram encontradas coisas inesperadamente interessantes sobre o Zeca Afonso na pesquisa que foram feita sobre ele? A sua pergunta é muito boa, porque, na realidade, eu reencontrando aqui pessoas de quem sou amigo e que admiro há muitos anos e com quem já não estava há bastante tempo, o caso do José Tengarrinha, o José Tengarrinha, que é um herói da luta pela democracia em Portugal, um homem que esteve muitas vezes preso, foi amigo do Zeca. Eu vou encontrar uma memória do Zeca no Algarve, de que o José Tengarrinha é natural, de Portimão. Ele tem uma memória algarvia do Zeca, sendo que o Algarve é uma segunda casa e uma segunda pátria interna do Zeca. Depois, há outros testemunhos aqui importantes, que é reencontrar o Zeca da infância e da adolescência com o Luís Góis, que é também uma coisa fascinante. É ver o Zeca visto pelos olhos do António de Almeida Santos, que já faleceu e que o conheceu e admirou precisamente antes de ir para Moçambique, e depois a Moçambique teve contacto com ele. E reencontrar memórias contemporâneas do Zeca, sobretudo na fase de Coimbra e na fase do Algarve. E aí nós encontramos um Zeca que é o mesmo que conhecemos, mas da dimensão exata daquilo que foi a sua juventude, a sua alegria e também a sua ânsia de estar com aqueles que amava, fossem os pais, os filhos, a mulher, noutros sítios. E o sítio onde ele se sentiu mais livre foi, sem dúvida, em África e, sobretudo, em Moçambique, onde ele esteve mais perto do que podemos definir como felicidade. O David Barão Ferreira, de quem foi muito amigo, dizia às vezes, um dia perguntei-lhe o que era a felicidade, e ele disse: meu caro, a felicidade é uma coisa que não existe, mas que às vezes nos acontece. E eu acho que em Moçambique, antes de 1967 e do regresso a Portugal, ele esteve muito perto da felicidade, apesar do colonialismo, apesar de tudo aquilo que ele estava e combatia, ele aí esteve feliz. José Jorge Letria, muito obrigado. É caso para dizer que o homem voltou. O homem voltou. Muito obrigado. Até à próxima. Foi um prazer. Obrigado e um abraço a todos.